Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas do curso de História da Igreja. Já é a 15ª aula. É muito bom ter a sua companhia até aqui. E hoje nós vamos concluir os vídeos sobre os francos. Vamos falar do Império Carolíngio, que vai ganhar status de Sacro Império Romano. Só pelo nome, você consegue imaginar a importância do assunto. Mas antes, eu queria comentar que muitos ouvintes do canal recebem os vídeos por compartilhamento em redes sociais diversas. Há duas formas de abrir os vídeos nesse caso. Pode clicar na imagem, a foto do vídeo, ou pode clicar no link, que é essa frase azul ao final da mensagem. Quando você escolhe clicar na imagem, você não tem acesso ao botão de inscrição nem ao botão de like. Eu acredito que seja por isso que alguns dos participantes do curso dizem que não conseguem se inscrever. Então eu deixo a dica. Se você recebeu o vídeo via WhatsApp ou outras redes sociais e não está conseguindo se inscrever, tente abrir o vídeo pelo link azul no final da mensagem. Esse é o link que eu mencionei. Marquei em vermelho para você ver melhor. Depois, para saber como se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar e usar todos os outros recursos que a plataforma do YouTube oferece, você pode assistir esse vídeo aqui, onde eu explico como fazer tudo isso. Seleciona o card no alto da tela. Está marcado com a seta, deu para ver, né? Agora vamos à história. No último vídeo, chegamos a falar da vitória dos francos comandados por Carlos Magno sobre os lombardos em 774. Após isso, o rei franco expandiu a sua influência pela Península Itálica e, até o ano de 781, conseguiu expulsar todos os representantes bizantinos da região. O Império Bizantino era o antigo Império Romano do Oriente. O território bizantino que ainda restava na península foi, em sua maior parte, incorporado ao Reino Franco. A dinastia carolíngia já mantinha estreitos laços com a igreja desde a sua origem. Você se lembra que foi o Papa Zacarias quem legitimou Pepino, o pai de Carlos Magno, como rei. Assim também, através das doações de Pepino e de Carlos Magno, se formaram os Estados Pontifícios. Porém, a partir de 781, a essa situação de proximidade se acrescentou a proximidade geográfica. A Península Itálica, na maior parte do seu território, foi dividida entre o Reino Franco e os Estados Pontifícios. Nessa situação, o papado continuou contando com os francos, mas, à medida em que este reino se mostrava cada vez mais poderoso e dominante na política da Europa cristã, eles também pretenderam estender a sua influência sobre os Estados Pontifícios e, em alguns momentos, sobre a própria Igreja. Lembra de Constantino e o cesaropapismo? Pois é, estava acontecendo de novo. Em 795, foi eleito o Papa Leão III. Contudo, desde a constituição dos Estados Pontifícios, o Papa havia acrescentado o poder político à liderança religiosa, e, desse modo, a eleição de um pontífice atraía o interesse da nobreza romana por motivos bem distintos da piedade cristã. Com São Leão III não foi diferente. Sua eleição desagradou um grupo da nobreza romana, que passou a promover desordens na cidade. A situação se tornou crítica em 25 de abril de 799, quando o Papa sofreu um atentado fora da cidade a caminho de uma procissão. Leão III decidiu pedir refúgio junto a Carlos Magno. Naturalmente, ele foi acolhido e escoltado em segurança de volta a Roma. Em novembro do ano seguinte, como a oposição política ao Papa não cessasse, o próprio Carlos Magno foi a Roma para colocar fim à questão, na qualidade de patrício romano, ou seja, membro da nobreza da cidade, o que dava a ele direito legítimo de interferir e de tomar uma posição diante daquela situação. Chegando ele lá,
um sínodo foi convocado e o próprio rei Franco presidiu esse sínodo. Parece estranho, não é? É um pouco estranho mesmo, mas não é tão preocupante, porque o sínodo não tratou de questões doutrinárias. Ele foi, de um certo modo, uma reunião para referendar a liderança de Leão III sobre a Igreja e os Estados Pontifícios. Alguns dias depois, na noite de Natal de 800, a aliança entre os francos e a Igreja assumiu sua forma mais solene. Carlos Magno foi coroado pelo Papa como imperador, e isso tinha um significado muito profundo. A memória do Império Romano, com sua grandeza e sua universalidade, ainda estava bastante presente. Os francos pretendiam se apossar dessa herança simbólica, acrescida do componente cristão. Não por acaso, no século XIII, o Império ganhará o nome de Sacro Império Romano. Isso era muito poderoso na mentalidade das pessoas daquele tempo. O imperador franco ganhava autoridade moral perante os demais soberanos cristãos e reforçava seu compromisso de proteger e favorecer a Igreja, o que acaba sendo um ordenamento favorável a ambos. Porém, é preciso notar que Carlos Magno tinha uma compreensão bastante estendida de suas atribuições. Passou a ser constante a chegada de emissários imperiais nos estados pontifícios. Ele também acreditava ter o direito de nomear bispos e abades, bem como enviar orientações e instruções ao próprio Papa. Por outro lado, agiu no sentido de contribuir com o aperfeiçoamento da formação do clero e com uma mínima instrução dos leigos na fé. A partir de então, os cristãos contavam com um líder religioso, que era o Papa, e com uma espécie de representante político-militar, que era o imperador, e que recebia sua autoridade da própria Igreja. Essa imagem representa essa realidade, embora ela seja de alguns séculos depois. A ideia pareceu boa no início, mas veremos que não deu tão certo assim. Além de estimular o césaropapismo, como já vimos, o Império encontrou resistência por parte dos outros soberanos cristãos. Nenhuma surpresa aqui. E muito ciúme e desprezo da parte dos imperadores bizantinos. Nada de surpresa aqui também. Mas isso foi só o começo. Nos séculos seguintes, as boas relações entre o Papa e o imperador vão se deteriorar bastante. Isso nós veremos em aulas mais para frente. E é por isso que a sua inscrição é tão importante, para você não perder o que ainda vem por aí. Ainda não te pedi hoje? Vou pedir agora. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Desse modo, você vai poder continuar fazendo parte e acompanhando o nosso curso. O tema da aula de hoje está encerrado, mas eu tenho necessidade de mencionar alguns dados que não dizem respeito diretamente à história da Igreja, mas que vão ser muito importantes para a compreensão das aulas que vêm a seguir, porque nós estamos já entrando num mundo novo, que é o mundo medieval. E muitas das características do mundo medieval já estão se configurando durante o Império de Carlos Magno. Então vamos entender algumas pequenas coisas. O Império de Carlos Magno vai crescer muito, vai se tornar muito grande, e ele vai sentir a necessidade de estabelecer marcas, que são territórios nas fronteiras, que vão ser entregues à administração de nobres da sua confiança, justamente vão ser chamados de marqueses. Daí a origem desse título de nobreza. Os marqueses, então, eles vão ter uma certa autonomia para administrar suas marcas e ali não só vão governar, mas também vão defender as fronteiras do império. Ele cria também condados, onde os condes vão colaborar com a administração no interior do império, e cria alguns funcionários que são os missi dominici, os enviados do Senhor imperador, claro, que vão, dentro desses territórios, das marcas, dos condados, verificar se as instruções, as leis, as determinações do imperador são cumpridas. Essa é a estrutura administrativa que Carlos Magno cria para o seu império. A questão é que esses nobres eles começam a se assenhorar dos territórios que lhes foram concedidos e começam a resistir
aos enviados do imperador, aos Missi Dominici. E com o passar das gerações, eles não vão mais aceitar esse tipo de ingerência. Assim, nós vamos verificar o fortalecimento dos nobres e o início do processo de feudalização, ou seja, a criação da Europa feudal, onde uma das características importantes é essa independência dos senhores feudais, dos nobres que administram os territórios. Outra questão também que nós vamos poder ver com mais detalhe em outros vídeos é o fato de que já Carlos Magno vai estabelecer alguns bispos como condes, ou seja, aqueles administradores locais que ele confia os condados. Então, se já tínhamos nos Estados Pontifícios o Papa atuando como rei, vamos ter agora também bispos se envolvendo ainda mais com as questões administrativas. E aí a gente vai encontrar uma série de problemas também. E com isso podemos terminar a aula de hoje, mas não sem antes eu pedir para você o seu like, porque esse material foi preparado com muito carinho e muita dedicação. E se você acha que ele merece uma recompensa, é o que eu te peço, o like. Além disso, espero que você ache que vale a pena compartilhar também esse vídeo com pessoas que se interessem por história da igreja, porque a gente pode chegar cada vez a mais pessoas. Isso graças à sua ajuda compartilhando os vídeos. Eu, por mim mesmo, não sairia das fronteiras da minha paróquia, mas graças ao seu compartilhamento, eu sei que a gente já está chegando a outros estados. Eu que falo do Rio de Janeiro, já estou chegando em Minas Gerais, estou chegando em Goiás, estou chegando no Maranhão. Quantas outras pessoas ainda podem ser atingidas e fazer parte também do curso de História da Igreja? Conto com você para compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. E com isso a gente se despede e fiquem com Deus.